ou nenhum problema deve ser resolvido no mesmo ambiente que ele foi criado. Geralmente, a pessoa quer logo fazer a crítica daquele momento da situação que aconteceu e os pontos positivos daquela pessoa. E a jornada dela, que a gente chama dentro das empresas, a jornada do colaborador. Você está observando ela, você está ajudando ela nessa construção. Então, eu preciso entender se esse é o momento de eu resolver esse conflito, ou eu posso sair, tomar um café, respirar, contar até 10 e chamar a pessoa num ambiente particular. Olá, bem-vindas ao Protagonistas em Série. Esse é um podcast itinerante. A gente vai rodar o Brasil e conversar com mulheres empreendedoras, mulheres que têm histórias incríveis que vão nos inspirar, vão nos ajudar a compreender também as nossas trajetórias. Hoje vai ser incrível, porque não tem uma pessoa que não vá se identificar com Midian Valões, que está aqui ao meu lado para participar do programa, porque gestão de pessoas a gente tem que fazer para a vida, né, Midian? Não é só quem é gestor, mas todo mundo acaba tendo alguma implicação dentro disso, né? É verdade. É um prazer estar aqui. É um prazer falar sobre a importância do cuidar de gente, primeiro da gente mesmo, né? Quando a gente fala gestão de pessoas, primeiro a gente faz a gestão da gente mesmo, né? E é sobre isso, é sobre cuidar de gente. Vai ser muito interessante. Antes de começar, vamos citar aqui quem nos ajuda a organizar o quê? As nossas contas, os nossos boletos aqui do Protagonistas em Pauta. Eu estou falando da JV Contabilidade, nosso apoiador aqui do podcast, que além da contabilidade tradicional, oferece aos seus clientes soluções personalizadas, gente. Eles administram mais de 350 milhões de reais, tem mais de 300 clientes em 10 cidades aqui do Nordeste e tem um time que oferece soluções estratégicas, personalizadas, impulsionando o crescimento sustentável das empresas e nos ajudando aqui no nosso podcast, o Protagonistas em Pauta. Muito obrigada, JV Contabilidade. Agora vamos mergulhar nessa conversa, porque eu quero muito saber sobre essa mulher, sobre a Midian Valões, que é administradora de formação, é pós-graduada em gestão da controladoria, migrou com sucesso para a gestão de pessoas, que vai ser nosso principal assunto hoje. Ela fala também ali da liderança, dessa cultura organizacional, é autora de um livro em desenvolvimento, então a gente vai ter spoiler aí. O título é maravilhoso, Felicidade dá lucro. Vamos entender tudo isso, vamos iniciar essa conversa. Vamos, Midian, falar primeiro sobre a sua guinada profissional. Como que aconteceu? Porque a gente às vezes caminha, se especializa numa área e de repente se dá conta de que não é ali que a gente vai se realizar. Na realidade, eu comecei minha carreira muito voltada para a área contábil, depois a administração de empresas. Quando você faz administração de empresas, lá tem uma cadeira de psicologia comportamental. Eu já começava a me apaixonar por isso, né? Mas aí terminei o curso de administração de empresas, depois eu fiz gestão da controladoria, porque as funções que foram chegando ao longo da jornada vai trazendo uma necessidade de aprendizado. Eu acho que isso acontece com a maioria das vezes, das pessoas, né? Vai chegando oportunidades dentro das organizações e a pessoa vai dizendo assim, vou me especializar aqui. E gestão da controladoria, ela traz essa necessidade de se especializar em todas as áreas dentro de uma organização. Ao longo da jornada foi exatamente isso que eu fiz. Cuidar de empresa, mas com um olhar muito mais voltado para o número, né? Em um determinado momento, eu fiz um curso onde eu estava me sentindo um pouco perdida e nesse curso eu fiz um teste chamado teste DISC. É um teste que tem mais de 50 anos, que ele é utilizado para a área de gestão de pessoas, como também para você alavancar, fazer processo seletivo. E esse curso e o teste me trouxe uma visão diferente daquilo que eu fazia a vida toda. E ali eu me surpreendi, eu até me emocionei e chorei, quando na realidade o teste mostrou que eu estava no perfil adaptado, ou seja, não era a Midian que deveria ser. Eu estava me adaptando muito ao perfil das outras pessoas.
quando o meu perfil era para cuidar de gente. Tudo bem, Midian, você tem aí conformidade que você consegue ler números, mas o seu perfil é influente, você tem que cuidar de gente. E ali eu me encontrei. E ao longo da jornada eu vou identificando vários profissionais que geralmente me procuram com essa mesma dor de estar perdido. Pessoas que já estão com 40 anos, com 20 e poucos anos de profissão e ficam dizendo, parece que eu estou pesado, parece que não dá certo aquilo que eu faço. E realmente esse curso, essa ferramenta, ela ajudou e ajuda muito. A partir dessa ferramenta, eu comecei a fazer cursos dentro da organização, que eu estava como controller para todas as funções, todas as áreas eu fui lá, preparei o meu material e disse, hoje eu vou dar curso disso aqui, para as pessoas se conhecerem. O meu papel é que todo mundo se conheça dentro da empresa, porque geralmente na empresa tem um departamento financeiro que tem um perfil um pouco mais retaguarda, tem um comercial que tem um perfil um pouco mais acelerado para venda, e fica aquelas ilhas, porque departamento tal... Às vezes até não se bicam, né? Mas exatamente, mas é por falta de conhecimento do que o outro precisa. O departamento financeiro é um setor que gosta das coisas mais organizadas. De vendas tem energia de rua. Aí a gente precisa cuidar disso, dizer, você manda organizado que vai dar tudo certo. Então, eu comecei a fazer esses cursos, me apaixonei por eles e até saía com meus vendedores para visitar os clientes, para eles dizerem qual é o perfil desse cliente, e eles terminavam aprendendo e acertando. Nossa, eu estou muito curiosa com esse teste de que é óbvio que não vai ser fácil de explicar, deve ser um processo e tudo, mas são perguntas dinâmicas, como que é? É feito mapeamento da sociedade. Cada sociedade é feito mapeamento dentro de uma plataforma com várias perguntas, sejam elas em frases ou apenas palavras que você vai respondendo e você vai escolhendo. Não existe nenhuma pergunta nem nenhuma frase errada, existe aquela que vai estar mais aderente a você. Depois sai um relatório de 16 páginas, mostrando tudo o que você possa imaginar, como você é, como você está se comportando agora, como os seus pares mais ou menos estão meio que buscando que você se realize, ou que você realize as coisas, ou se comporte. E é muito interessante. Eu vou mandar o link para você fazer o seu. Eu quero fazer, eu tô desesperada, já ia fazer agora ao vivo com vocês. Porque assim, eu acho que a gente acaba escolhendo a profissão muito jovem, né? Ou pelo menos um direcionamento, seria ali na hora do vestibular, a gente tem 17 anos, meu Deus, a gente não sabe escolher nem parceiro para a vida, quanto mais escolher profissão que tem a ver com propósito, realização, maturidade, tem tanta coisa, né, que vai entrando ainda. E tem gente que escolhe muito bem, né? Parece que nasceu para aquilo a vida inteira, mas tem muita gente que vai levando essa dúvida e quando entra no mercado de trabalho, eu falo que a vida é um rolo compressor, né? Se você não parar para olhar, ela passa por cima de você. Então, assim, às vezes por necessidade financeira, às vezes por pressão da família, às vezes por pressão própria, né? Você não quer desfazer aquele seu castelo de areia que você construiu e partir do zero, que é algo muito difícil. O medo do novo, né? Mas eu acho que uma coisa que a gente conversou no nosso jantar, que a gente teve, que foi incrível na Cavino, e eu achei muito lindo o que você falou, essa ideia do começar do zero. A gente nunca sai do zero, né? Sim. A gente nunca sai do zero porque você não perde nada do que você aprende. É uma ilusão dizer, e eu vejo muita gente dizendo isso, e a própria família também, muitas vezes, mas você vai perder tudo que você conquistou, que você estudou. Não, você vai se adequar. Eu digo que para você entender de pessoas, é importante também você saber de números dentro da organização. Quando você chega na organização, como é que você vai propor melhorias de um ambiente específico se você não entende se aquela empresa está saudável economicamente falando? Então, por incrível que pareça, eu peço logo os números, deixa eu ver os números, para identificar como é que está a saúde e ver se eu consigo fazer propostas. E às vezes a empresa, mas eu não consigo fazer isso e aquilo. Eu digo, seu modelo de negócio é que deve estar errado. Você precisa mexer em alguma coisa no seu negócio para conseguir cuidar bem de gente. Porque o mais importante dentro de uma organização é você ter pessoas bem preparadas, sejam elas emocionalmente falando ou tecnicamente falando. Primeiro, emocionalmente falando. Depois, tecnicamente falando. Eu só posso ter gente boa se eu consigo remunerar muito bem essa gente boa. Então, não adianta simplesmente não olhar para os números também para poder direcionar essa empresa para que faça a coisa certa.
E tem essa questão também da liderança, do que é liderança. Acho que até mudou bastante esse conceito, né? Antes, sei lá, era um aceito no meu mercado, que é de comunicação, e eu acho que no da publicidade também, existe aquela mítica do gênio, né? Então, é o cara que ele é genial, é ele sozinho muito genial, e às vezes excêntrico, e às vezes uma excentricidade num lugar muito ruim, né? De, por exemplo, gritar com as pessoas, desvalorizar os outros, um tipo de chefia que era aceito, porque é um gênio, sabe, porque é assim que as pessoas trabalham mesmo, precisa desse tipo de chefia. E hoje já mudou-se muito essa noção, né? Hoje até é criminoso agir dessa forma, né? Sim. Tem até proteções para os funcionários. Eu queria que você falasse um pouco sobre o papel da liderança hoje. O que é ser um bom líder? Eu gosto muito de uma frase de Simon Sinek que ele diz assim: você tem que conviver. Seus clientes são pessoas, seus fornecedores são pessoas, os seus funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. É muito forte essa frase do Simon quando ele traz essa classificação. Liderar é fazer com que as pessoas que estão ao seu lado evoluam, cresçam. Líder que não tem esse entendimento, que não entende que você precisa construir uma constelação. Não é o líder que tem que brilhar dentro de um negócio, dentro de um subsistema. São as pessoas, é a união. Por isso que o ponto principal de uma liderança é ter o equilíbrio emocional, a inteligência emocional muito fortalecida para poder transferir conhecimento para a equipe, para poder identificar quando alguém da tua equipe precisa ser orientado. O feedback é extremamente importante dentro do processo de liderança. Mas como é que você faz o feedback? Muitas vezes eu vejo os líderes dizendo: eu não sei dar feedback para a minha equipe. Feedback é uma coisa que você tem que dar de maneira organizada, de maneira estruturada. Essa semana eu perguntei para uma pessoa: qual é o ponto principal de um feedback? É você construir um entendimento do teu liderado ou você deixar ele constrangido? Eu preciso construir uma conversa educada, empática, organizada, para que aquela pessoa tome consciência de onde ela pode evoluir. Porque a gente, como ser humano, a gente precisa, sim, desse feedback. Aí o que eu observo muitas vezes, passa um mês, 2 meses, um ano, sem orientar, sem dar feedback, e depois reclama. O papel do líder é estar junto, é estar presente, é acompanhar, é transformar aquela pessoa que muitas vezes chega a junho numa pessoa de alta performance. E não é simples. Você acha que a Não. gente tem profissionais preparados? As pessoas já estão se preocupando mais em construir esse conhecimento? Porque eu vejo assim, por exemplo, vendas. O cara acha que ele tem que vender muito. E às vezes a chefia valoriza essa pessoa, a que vende mais, né? O número. E não a conduta, por exemplo, de um outro que está criando outros talentos, está agregando talentos na sua empresa, está ajudando outras pessoas a crescer. Você acha que a gente está se preparando para um futuro assim, de um mercado de trabalho mais maduro? Eu vejo um movimento nas grandes empresas chegando a isso, até porque você vem observando o quanto que é importante. Fico preocupada às vezes com a micro e pequena empresa que muitas vezes não entendeu ainda esse papel e às vezes falta o direcionamento para treinar dentro de casa. Toda empresa foi feita para gerar resultado, né? Gerar resultado. Mas o resultado atrelado a uma ambiência saudável, isso não tem preço. É um ambiente que faz muito bem isso. Eu já vi profissionais que estavam ganhando financeiramente bem e pediram para sair da empresa porque não era só o valor que recebia no final do mês que gerava satisfação. E o que gera satisfação? É o engano, a empresa dizer: mas eu pago muito bem. E o ambiente? Ele é saudável para que essas pessoas dentro dele, a gente chama isso o clima organizacional, ele é saudável para as pessoas se sentirem bem e desejar fazer e construir uma carreira dentro dessa empresa. A observância é do clima. É preciso ter um olhar muito abrangente com relação a isso. Eu acho que tem muitas mulheres empreendedoras que estão iniciando os seus negócios, que possam estar assistindo aqui. E aí você falou que você se preocupa exatamente com essa pessoa que ainda não está buscando, né, outras estruturas para implementar no seu negócio. Qual olhar essa mulher pode ter para iniciar uma cultura que seja legal dentro da empresa dela, que crie esse ambiente
gostoso. À medida do possível, né, gente? É tudo trabalho também, mas assim, É. que a pessoa tenha um feedback que não humilhe, né? Que possa trazer crescimento, que possa agregar. Não é simples, mas existe Não, uma forma para dar uns primeiros passos, para tentar construir uma cultura legal? existe. Não é simples, mas é preciso. Sempre digo, nenhuma conversa ou nenhum problema deve ser resolvido no mesmo ambiente que ele foi criado. Essa frase não é minha, é de Newton, de Isaac Newton. Quando ele está falando sobre isso, é que muitas vezes a gente tende a querer resolver aquele conflito que aconteceu dentro da empresa, ou até na nossa vida mesmo, pessoal. Tentar resolver um conflito na mesma hora, no calor das emoções. Então, reflita. Geralmente a pessoa quer logo fazer a crítica daquele momento da situação que aconteceu. E os pontos positivos daquela pessoa. E a jornada dela, que a gente chama dentro das empresas, a jornada do colaborador. Você está observando ela, você está ajudando ela nessa construção. Então, eu preciso entender se esse é o momento de eu resolver esse conflito, ou eu posso sair, tomar um café, respirar, contar até 10 e chamar a pessoa num ambiente particular. Eu sempre digo assim, o momento correto é que você deve chamar no particular, elogie em público e corrija no particular, porque você tem que conquistar a pessoa para ela construir algo diferente daquilo que ela fez, daquele momento que aconteceu de ruim. Eu preciso, como líder, colocar minhas emoções no devido lugar. Né? Porque inteligência emocional não é você não ter raiva, não. Tem coisas que acontecem que você diz, ah, Jesus, misericórdia. Mas eu vou reagir no mesmo momento? Eu vou gerar um impacto? Ou eu vou respirar, contar até 10, organizar minhas emoções para tratar isso num ambiente mais adequado? O café com liderança, eu sempre digo assim, na sua empresa, uma salinha pequenininha, um cantinho pequenininho, coloque lá uma cafeteira, coloque lá umas taças, deixe um ambiente organizado e deixe ele específico para esse tete-a-tete com o seu colaborador, para o dia a dia, para você estar falando, tratando o assunto, conversando. Sejam momentos de situações que você queira tratar, momentos ruins, ou o feedback mesmo. As pessoas precisam de feedback para crescer e evoluir. Quem não gosta de dizer assim, olha, você tem todos esses pontos positivos aqui, parabéns, você evoluiu nesse último trimestre, aqui, mas vamos corrigir esses pontos aqui? Vamos fazer um compromisso de daqui a 3 meses você voltar e você evoluir de 6 para 10, para 9 nesse ponto aqui. Olha que coisa interessante, importante. Você dá um sentimento de importância que a pessoa precisa ter dentro do negócio. Você estava falando no começo da sua trajetória, dessa sua guinada, você se descobriu através do Disque que eu quero fazer, todo mundo quer fazer aqui. E aí você foi mudando a sua carreira, a ponto de que hoje você lidera aí treinamentos para 1.200 pessoas. Você entra na empresa para mudar essa cultura, para trazer esse olhar. Como foi trabalhar isso para você? Porque eu imagino que o número, a análise de número seja mais solitário. Usando a palavra Sim. solitário aqui. Como que foi para você essa mudança? Porque você falou que você chorou quando você viu o resultado do disco. Então quer dizer que você viu assim, nossa, gente, alguém me enxergou aqui finalmente. É isso. É isso. Quando eu vi o resultado, eu observei que lá aparecia 87% de natureza influente, ou seja, de 0 a 100, eu tinha 87% de influência e tinha 71% de conformidade. O que é a influência? A influência é a pessoa que gosta de falar, que gosta de liderar, Conheço, que conheço. gosta de estar junto de gente, que é alegre, que é divertida, que tem um nível de criatividade alta. Essa é a pessoa. Então, de 0 a 100, 87 é muito alto. Quando eu fiz o teste, isso estava tão adaptado que eu perdi essa característica minha pessoal, que estava bem baixa, estava em 60%, ou seja, eu perdi 27% daquilo. Não é que você perde, é que você se adapta ao ambiente, ao que está acontecendo. Quando você se identifica nesse cenário, eu estava me sentindo estranha, mas eu não sabia o porquê que eu estava estranha. Uhum. Como também eu estava perdendo aquela natureza de analisar os números também, que está lá nos 71% da conformidade. Eu estava me transformando numa pessoa dominante.
aquela pessoa, porque eu disse que eles são 4 perfis. Dominância, olha que a palavra é muito forte, dominância, tem todo um alinhamento, o que essa dominância vai fazer, tem a influência, tem a conformidade, que é a pessoa dos números, e tem a estabilidade, que é aquela pessoa mais tranquila. Então, quando você está num ambiente que você não se identifica como você deve se comportar, você vai fazendo as adaptações. Então, uma vez que eu entendi isso, eu fui voltando à minha natureza. E aqui, quando você volta na sua natureza, você deixa de ficar perdida, né? Você deixa de ficar perdida. Você também me contou sobre um episódio difícil para você, que foi essa questão do burnout, que é um assunto muito em alta, está muito se falando sobre isso atualmente. E como foi para você? As pessoas, Sintomático mesmo. O que você sentia? eu senti, na primeira vez que eu tive, eu senti paralisia física nas pernas, dificuldade de me locomover, é tanto que a empresa, na época, mandou um carro para ir me buscar, porque eu precisava continuar dentro do meu processo de trabalho, e que existe aquela cultura de achar que burnout é só por uma questão de muito trabalho, mas é a toxicidade dentro da empresa, quando se trata líder liderado, que pode produzir também isso. Então, não é uma questão só específica do excesso de trabalho. A gente precisa entender isso. Quando eu bato muito na tecla de que uma cultura organizacional forte vai reter colaborador, e um clima organizacional forte também vai reter, e que a felicidade dá lucro, é nesse sentido, é que eu preciso ter uma ambiência onde as pessoas consigam entrar e sair e estarem felizes. É lógico que dentro da organização vai encontrar pessoas que você vai ter uma certa dificuldade dentro do dia a dia, mas o clima quem tem que promover é a alta direção e a liderança. Clima saudável. Esses dias eu vi alguém perguntando, dizendo assim, o que é que eu faço se todo mundo da minha equipe briga um contra os outros? O clima está contaminado. Você já imaginou você ir trabalhar e você ter uma equipe onde todo mundo passa o dia todo discutindo, e às vezes por coisas tão insignificantes? É preciso cuidar desse clima, porque você vai fazer metas para a tua empresa, vai definir objetivos e não vai dar certo. Aí vai ficar um ciclo repetitivo. A equipe não bate meta, o clima continua ficando cada vez mais hostil, porque vão começar a aparecer novas cobranças, quando na realidade deixou de tratar a raiz do problema. Deixou de ter um olhar muito mais focado para as pessoas, para esse ambiente, porque as pessoas têm os seus problemas pessoais, têm suas fragilidades, vêm de casa com algumas fragilidades, e às vezes estão perdidas dentro da organização. Se a organização consegue ter esse olhar, vou cuidar das pessoas, vou cuidar do clima, o ambiente é outro. E a produtividade é o resultado desse ambiente positivo. Existe mudar clima sem mudar chefia? Eu digo assim, porque eu acho que a chefia é sempre quem impõe o ritmo, né? É o dono da empresa, é o propósito da empresa, é como ele acredita que ele valoriza as pessoas que ele promove. Não sei, eu vejo muito que é sempre de cima para baixo. Sim. Foi muito bom essa sua pergunta. Eu fui contratada para fazer uma consultoria de uma empresa. Eram 6 meses de consultoria e eu desisti dessa consultoria no segundo mês. Não ia adiantar. Eu iria jogar toda a minha energia num projeto onde a alta direção que contratou não conseguia entender que ela precisava de fato evoluir como pessoa. A liderança precisa primeiro evoluir como pessoa. Gente boa quer trabalhar com gente boa. Então não adianta, se a alta direção ela não tem esse nível de consciência de que cultura forte e clima forte é extremamente importante em todos os sentidos, é perca de tempo. Acho que tem um lance que é quase, sei lá, ancestral, assim, que é essa história de funcionário versus chefe, né? Então, o chefe querendo explorar aquele funcionário ao máximo, e também o funcionário que às vezes entra e fala: ah, vou dar meu truque aqui, vou dar meu truque ali. Isso ainda é muito presente, pelo menos na memória aí de todo mundo que está no mercado de trabalho? Sim, ainda existe essa cultura, né, de achar que um tem que ficar contra o outro, quando na realidade
os dois juntos têm objetivos e propósitos específicos, né? A empresa ela nasce com uma função cultural, uma função social de crescer, evoluir e gerar receita e resultado para ela e para as pessoas que estão chegando. A empresa que tem essa mentalidade de que quanto mais eu cresço, quanto mais forte eu fico, mais eu fortaleço a economia, seja a economia dela, a economia do país em si, e gero empregos. Essa consciência é extremamente importante e quem está chegando precisa entender, eu estou vindo para contribuir com os objetivos da empresa e quando ela vai crescendo, eu cresço junto com ela. Quando está tudo isso muito alinhado, é lindo. Esses dias eu vi um vídeo onde a pessoa dizia assim, eu sou uma CLT prêmio. Quando ela falou assim, eu parei para olhar o vídeo dela, o que ela dizia, o que ela falava sobre ser CLT prêmio. Ela dizia, a empresa que eu trabalho, ela cuida da gente, ela cuida do clima, ela dá feedback, ela faz campanhas mensais, campanhas educativas, ela cuida do clima e ela vai trazendo várias outras informações a ponto de chamar a atenção da própria companhia. É uma empresa de energia solar e a companhia foi trazendo ela para ela mostrar o ambiente dos colegas. Esse sentimento de, imagina você ter esse sentimento de pertencimento dentro de uma organização, quanto que isso é importante. Eu fui olhar os outros vídeos dela e, de fato, ela estava extremamente feliz ali. Ela tinha, na realidade, uma função de auxiliar administrativo, mas o nível de consciência que ela tinha, porque a empresa fez ela se sentir assim. Tem orgulho de trabalhar Sim, sim. naquele lugar. Naquele lugar. Então, cresce a empresa, cresce o colaborador, a família também recepciona muito bem em casa. Nós somos um ser que vamos reproduzindo aquilo que a gente vai recebendo. E a liderança precisa também entender isso, que quando mais ela recebe impacto, menos impacto ela tem que trazer para baixo. A pressão, você diz, A né? pressão. Eu sempre digo, a liderança ela é a peneira. Se ela recebe impactos aqui, ela não tem que jogar impacto, sair na cadeia, porque senão o impacto ele vai ficando maior ainda, de cima para baixo. E não vai trazer o resultado da melhora. Não traz. Eu sempre digo, ninguém quer estar num lugar onde existe intriga, confusão, e onde as pessoas não evoluem. Ninguém vai se sentir bem. Na sua casa você não quer estar num ambiente onde seja um ambiente de briga e de intrigas. A gente passa mais tempo dentro de um ambiente corporativo do que em casa. Como é que eu quero estar nesse ambiente contaminado e poluído do clima? Ninguém quer. Então, hostilidade não serve para nenhum ambiente. Digo porque ainda também existe essa coisa da pressão da chefia por algum número, por alguma meta, e essa pressão firme mesmo, e que às vezes vem até dentro dessa desculpa de estão me pressionando aqui, e agora eu vou pressionar vocês para chegar nesse resultado. Não dá certo. O resultado da empresa ela tem que existir. É como eu trabalho esse resultado que é a cereja do bolo. Não é eu justificar que eu preciso gerar resultado e eu vou ser hostil nas minhas colocações e como eu vou conduzir a equipe. Eu vejo muitas empresas que geram excelentes resultados sem precisar fazer esse tipo de hostilidade na comunicação. A forma de se comunicar do líder tem que ser uma forma saudável. Eu, como comunicadora, que eu tenho que fazer de tudo para ser ouvida, para ser entendida por quem está na minha liderança, por quem está ao meu lado dentro do ambiente corporativo. Falo de qualquer jeito, quem quiser que... Não, eu tenho que adequar a minha linguagem para ser bem comunicadora, para estar bem com relação a quem está me ouvindo. E essa questão da diversidade dentro da empresa, você falou que observou uma empresa que era super diversa, que tinha um resultado muito legal. Tem gente que não acredita muito nisso, acha que não tem nada a ver, por exemplo, pensar em ter homens e mulheres no mesmo número, em ter diversidade racial, diversidade também de gênero. Tem gente que acha isso uma grande bobagem, que é tudo capacidade, né? A melhor pessoa, se forem todos homens, que sejam todos homens, né? Tem ainda gente que tem coisa com mulher porque, vai engravidar. Ainda tem esse pensamento que acontece dentro de algumas empresas. Você tá rindo, mas tem sim, a gente sabe. Eu tô rindo porque é verdade, eu tô afirmando que de fato acontece. Pois é, que tipo de ganho
E eu acho que quando a gente fala de ganho, você pode abranger tanto a parte de dinheiro, valor, vendas, mas também de ambiência, que acho que é uma coisa que você está falando bastante aqui, de ambiente, a empresa tem quando ela realmente abraça essa questão da diversidade. O outro, ele não é meu inimigo quando ele pensa diferente. Ele traz uma necessidade de eu ter uma observância e de entender. Um ambiente criativo, a organização tem que ser um ambiente criativo, não um ambiente punitivo. Então, num ambiente criativo, todas as pessoas podem e devem opinar. Então, você imagina uma pessoa jovem que é tecnológica, né? Eu entendo da tecnologia, uma pessoa que chega com uns 25, 30 anos. Você tem uma pessoa que é mais adulta, que tem experiência. Quando eu junto a tecnologia com a pessoa que tem um nível de experiência maior, eu somei isso aqui e tenho uma excelente oportunidade de fazer algo diferente. Quando eu tenho pessoas que pensam diferente em todos os aspectos, seja homem, seja mulheres, seja mais velho, seja mais jovem, eu trago essa ambiência equilibrada, é o equilíbrio. Eu, como empresa, quando eu estou falando, a direção da empresa precisa deixar muito claro que essa é a estrutura que ela entendeu de cultura organizacional. Tenho essa diversidade e coloco aqui como principal princípio e valor da minha organização, respeito. Então, aqui ela começa a culturar as pessoas, começa a fazer treinamentos para as pessoas entenderem que aquilo é um modelo de regra de negócio que ela colocou. Aqui eu coloco respeito, coloco ética, trabalho em equipe como os meus princípios e valores e vou aculturando, vou fazendo dinâmica dentro da empresa, vou trazendo a liderança para entender a importância disso. Então, aí fica um ambiente saudável. Eu não posso chegar e criar e não educar. Não, coloquei lá no quadro. Cultura organizacional colocada no quadro sem vivência não serve de nada. Essa vivência ela tem que ser feita diariamente, ela tem que ser nutrida diariamente. E eu acho que ela tem que ser explícita, porque eu acho que as Sim, pessoas pensam, é senso comum, sim, né? É senso comum respeitar os outros. É educação. E não é. Tem que ser colocado. tem que ser orientado. Toda cultura tem que ser orientada. Você tem que ter os embaixadores de culturas dentro da tua empresa. Quem são os embaixadores? São aquelas pessoas que você escolheu para disseminar aquilo de bom que você quer que seja raiz, que seja a essência da tua empresa. Queria que você falasse um pouco sobre o seu livro. Eu sei que ele é inédito, que a gente não pode dar muitos spoilers, mas já estou ansiosa para ler. E tem esse título que eu acho que vai chamar. Eu acho que é Funcionário Mandando de Forma Anônima para Chefes. Eu acho que é no Amigo Secreto todo mundo dando esse livro, porque felicidade dá lucro. Conta um pouquinho para a gente desse conceito. Tudo isso aconteceu, assim, esse desejo de mostrar, de fato, dentro da minha vivência, aquilo que dá certo e aquilo que dá errado quando você lida com pessoas, né? Então, trazendo essa visão que eu já falo sobre a empresa saudável, sobre o clima saudável. Eu gosto de ilustrações com figuras mostrando o caminho e a jornada de algumas empresas que deram certo e outras que não deram. É lógico que a gente vai preservar o nome das empresas, mas é trazendo algumas situações de fato que aconteceram e por que deu certo e por que deu errado. Estamos muito ansiosas para botar as mãos nesses livros. Nesses, já fiz plural, porque eu acho que ela vai lançar vários. Pelo menos eu quero. Já quero fazer o disque para saber se eu estou no caminho certo. E a gente pediu aqui também que todas vocês que participaram do podcast trouxessem um objeto e contassem essa história para todo mundo que está acompanhando. Eu vou mostrar aqui o seu objeto, que é um porta-retrato. Tem uma turma aqui nesse porta-retrato, num lugar bem lindo, um lugar de natureza, cachoeira. Conte mais sobre essa foto. Essa foto foi de uma viagem que nós fizemos para Gramado, Canela, né? Essa foto representa a minha essência. A minha herança é esta daí. A minha herança é a minha família. As minhas duas filhas, que são os dois presentes que eu tenho, que representam muito aquilo que eu sou, meu esposo, e o que a gente gosta de fazer. A gente gosta de viajar,
né? Isso faz parte. E quando a gente não viaja, fica todo mundo cobrando. Então, eu gosto de estar com a minha família, de viajar, de curtir a natureza. Esse é um pouco do que eu sou no dia a dia. Olha, vou contar uma intimidade aqui, aquelas loucas que vai revelar intimidades da entrevistada. Mas é que você mostrou pra gente fotos dos pratos que a sua filha faz. Ela é chefe de cozinha e é uma profissão nova, chefe de cozinha. E fiquei imaginando como é importante esse apoio da família nas escolhas dos jovens, no que eles acreditam que querem fazer para a vida, mesmo que não seja que mais para frente isso mude. Porque acho que há pouco tempo atrás, se alguém dissesse quero ser chefe de cozinha, talvez provocasse grandes batalhas dentro de uma casa que imaginou um filho. Aquelas profissões tradicionais, né? Advogado ou médico. Tem muita importância esse apoio? Tem. E isso é um ponto muito importante. A gente, como pai, você, como pai, como mãe, precisa apoiar os seus filhos nas decisões de profissão que ele vai escolher. Porque existe muita gente frustrada ao longo da sua jornada por ter ido buscar profissões para seguir os passos do pai ou até aquele sonho frustrado que o pai e a mãe não fez, né? Então, quando ela tomou essa decisão de fazer gastronomia e quando ela chega hoje com os pratos, né? Hoje, o bom é que eu tenho ela me ajudando e fazendo para mim também, para a família. Então, quando ela tomou essa decisão, você observa que ela tem brilho nos olhos quando ela faz, o carinho. Então, como pai, como mãe, nós não podemos deixar que os filhos da gente façam algo que não esteja muito alinhado. E o perfil comportamental fala muito sobre isso. Ela é uma cópia minha no perfil, ela é influente, então ela gosta do belo. Então, tudo que ela faz tem que estar muito saboroso, né? Mas tem que estar muito belo, né? A minha outra filha mais jovem decidiu fazer letras. Antes ia fazer engenharia, depois letras, e eu sabia que ela iria fazer isso pela tendência dela, pelo que ela gostava de ler livros. Eu não consigo achar normal alguém decidir pela vida do outro o que o outro deve fazer, né? Profissão, quando você faz algo que você está feliz, você não trabalha, você se diverte. Então é sobre isso, é sobre fazer aquilo que você vai fazer de melhor e vai gerar o resultado financeiro, sem sombra de dúvida. Essa cultura de dizer, mas isso não dá dinheiro. Não dá se você for um profissional na profissão que você não ama. Então, o amor por aquilo que você faz transforma. Mídia Valões não vai escapar também do nosso próximo quadro, que é o Mulheres em Pauta. A ideia é relembrar mulheres importantes na nossa trajetória, mulheres que te trouxeram até aqui. Quem foram? Eu gosto muito da Ana Richler, é uma mulher W que foi minha líder na época de estágio, quando ela me ensinou o que é de fato fazer um feedback. E olha que faz muitos anos. A Marcela Luiza, que é dona da Eco Digital, que me levou pela primeira vez para um podcast, para o palco. Então, eu sempre digo que você deve ser grata às pessoas que lhe ajudaram ao longo da jornada. Grato também àquele que me trouxe até aqui, né? Então, gratidão é um sentimento que a gente deve nutrir sempre pelas pessoas que lhe ajudaram, que fizeram algo por você, por mais simples que seja. Ela pensou em você. E agora o próximo passo. Tem alguma mulher, tem alguém que você gostaria de tomar um café? Você acha que poderia te abrir uma porta, te trazer um conhecimento? Cristiane Juqueira, lá do Nubank, eu acho ela fantástica, no jeito que ela fala também sobre o poder da liderança dentro do Nubank, o quanto que ela também fez um processo de fazer algo novo, fazer algo diferente, né? O Nubank foi disruptivo dentro, né, das fintechs, então eu acho ela fantástica no jeito que ela fala sobre gente e no jeito que ela fala sobre gestão.
E foi uma líder grávida, assim, né? Sim. Que, nossa, teve bastante exposição, falou muito sobre isso também. Eu até falei, né, que as empresas ainda têm essa mentalidade, ela também veio para desconstruir essa ideia burra, brasileiros. Anotem aí, vocês, homens e mulheres administradores que ainda têm essa visão. Queria agradecer muito essa conversa, Mídia, foi muito bom. Tem um pouco a ver com a minha história. Eu estou vivendo uma fase nova da minha carreira que muito teve a ver com algumas coisas que você trouxe aqui e faz a gente se sentir muito bem e não louca. Porque às vezes você vê algumas coisas e fala, eu acho que isso não vai dar certo para mim, acho que onde eu tô não tá legal. E as pessoas falam, você é maluca, você tá no melhor lugar, tá tudo bem, você tá arranjando problema. E aí você toma uma decisão de sair, fica insegura, obviamente, até você retomar suas coisas. E aí quando a gente ouve uma profissional como você, que tem, né, toda essa experiência, falando isso, você fala, nossa, então eu não sou a louca da casa, Não, faz sentido, não. ainda bem. Não, e é interessante que isso é uma coisa muito forte dentro da minha casa. Minha irmã também fez esse processo também quando ela era pedagoga. Hoje ela está fazendo doutorado na área de fonoaudiologia, né? Fez o mestrado, fez o doutorado e fez isso aos 33 anos de idade. Ela tomou essa decisão. Então, não é tarde. Não é tarde. É lógico que quando você muda, você vai ter que correr um pouco mais para aprender um pouco mais sobre aquilo de novo que você está fazendo. Mas nunca é tarde para você buscar a oportunidade de fazer aquilo que exatamente faz sentido e é propósito de vida para você. Muito obrigada. Foi muito bom, estou esperando meu livro, estou esperando meu Ok. teste. Eu tenho muitas cobranças hoje nesse podcast. E vocês, fiquem por aí, comentem a nossa entrevista, sugiram outras mulheres, de repente você está aqui assistindo, você é protagonista da sua vida e gostaria de estar aqui com a gente, conversar aqui comigo, entre em contato através do nosso arroba lá no Instagram, que é o Protagonistas em Pauta. Eu encontro vocês no nosso próximo episódio. Até lá!